Sou o líder do Pilar de Ensino. O Pilar de Ensino, tudo aquilo que tem a ver com o ensinamento, com a palavra de Deus que tem na nossa igreja. Então todos os ministérios que estão envolvidos, desde a palavra de Deus, a nossa escola bíblica discipuladora, aqueles que entram na nossa igreja também, todos eles passam pelo Pilar de Ensino. Olá, tudo bem? Eu sou o Robson, líder do Ministério Discipulado, juntamente com o nosso querido pastor João. Esse ministério é a porta de entrada dos novos membros para a IBCP. Lá nós discipulamos, ensinamos a palavra de Deus, ensinamos, mostrando como funciona a IBCP. E quem é que pode trabalhar nesse ministério? Todo aquele que ama a palavra de Deus, ama ensinar, ama vidas e quer ver o reino de Deus crescer. Se você está dentro desse perfil, vem para o discipulado também com a gente. Eu sou também professor da classe de descoberta. A classe de descoberta você vai aprender o teu dom, vai saber ali como que você interage com os ministérios e no final a gente vai fazer um perfil seu, indicando qual a melhor área da nossa igreja que você vai servir no nosso pilar de ensino ou em outros ministérios, em outros pilares. Graça e paz, amada igreja, com muita alegria no coração que eu venho aqui como líder da escola bíblica discipuladora, juntamente com a vice-líder, a Rose. Primeiro agradecer a todos os pais, a todos os participantes, todas as gerações, na verdade, por fazer parte desse grande movimento da igreja nesse momento de formar discípulos. Estamos convidando você que quer participar não só como aluno, mas se você quer fazer parte também da rede de professores, nos procura. Vamos orientar, vamos trazer toda a qualificação necessária para você poder participar. Se você não é professor, participe como aluno. Tem uma geração adequada a você e a seu filho. Venha! Graça e paz, queridos. Sou o pastor Slim, juntamente com o pastor Ronaldo, nós somos líderes do Ministério Fortalecer. Esse ministério, por muitos anos, era uma forma de os irmãos que gostariam de aprender um pouco mais, estudos bíblicos, saber um pouco mais da Bíblia, eles poderiam acionar esse ministério para fazer nas suas casas, para estudar em algum momento na igreja, ou até em um período na escola bíblica, mas os pequenos grupos multiplicadores, os relacionamentos discipuladores, vieram então trazer a essência de nós estudarmos juntos, um a um, e pode ser também coletivamente. Então, o Fortalecer serviu por muitos anos para o fortalecimento, para a fundamentação bíblica de cada cristão, para o crescimento e fortalecimento na fé. Graça e paz, queridos, meu nome é Esdras, sou pastor da Igreja Batista Central de Paulínia, mas também líder do Ministério Querigma. Que ministério é esse? Esse é o Ministério da Palavra, e coisa boa é a gente poder entregar a palavra com conhecimento. Então nós louvamos a Deus por uma equipe hoje que temos de 13 pregadores fixos que pregam pela manhã e à noite.
e também levam a palavra em nome da Igreja Batista Central de Paulínia, por onde nós somos convidados. Quem pode participar desse ministério? Ora, se você é um conhecedor da palavra, não é neófito e quer pregar, venha, prepare-se conosco. É só você ter comunhão com o Senhor e ter alguém te discipulando um dia. Você pode fazer parte desse ministério e levar o evangelho da salvação. Que Deus abençoe. Vem para cá e vamos levar o evangelho. Tchau! Nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Com a presença A presença do Senhor é real, tudo é claro. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É
Você pode, em frases, dizer quem é Deus para você, o que Jesus é na sua vida, que o Espírito Santo é na sua vida. Eu posso começar: Deus é muito bom. Tu és o meu amigo. Meu provedor, Meu libertador, Meu Salvador, meu amado, Deus conosco. príncipe da paz, Emmanuel, amigo fiel. Ele é grande, santo, Onipotente. onisciente, E não há outro além de ti, Senhor. Tu és o Deus que é digno de ser adorado, Senhor, neste lugar. alegria de toda Quem nos ajuda? Aleluia. alegria.
conosco, também tem abençoado o sul de Minas com a igreja multiplicadora. E quando nós pensamos no aniversário da igreja, um dos primeiros nomes que veio à nossa mente foi o dele, para que ele pudesse ter a alegria de pregar também na igreja mãe, sabendo que nós estamos juntos, no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma alegria. Está vindo de viagem, estava em São Paulo e vai ter hoje o desafio de pregar sem microfone aqui, viu? Mas vai chegar lá. Também nós queremos pedir desculpas aos pais. Hoje nós não vamos ter as crianças nas classes, mesmo porque não tem iluminação para todas as classes. Então, que nem diria o pastor João, dê um UTA no seu filho, cuida dele aí, é uma oportunidade de você passar mais tempo com ele, enquanto você ouve a palavra do Senhor. Guto, palavra com você, que Deus te abençoe e te use com graça, poder e autoridade. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Que honra, que alegria estar com os irmãos aqui nesta noite para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Pastor Esdras, meu irmão, meu amigo, meu mentor, eu quero dizer que ele tem uma paciência muito grande comigo. Temos caminhado aí juntos já há algum tempo. A última vez que nós estivemos aqui presencialmente no culto tem um pouco mais de 2 anos, mas neste período nós viemos aqui, mas durante a semana, em alguns treinamentos, em algumas capacitações, reuniões com liderança, e eu quero dizer que fazemos parte efetiva desse colegiado de pastores, dessa equipe pastoral. Eu me sinto, quero tomar liberdade aqui, pastor Esdras, eu me sinto em casa, se assim os irmãos permitirem. Para mim é uma honra, né? Os irmãos estiveram conosco lá em Jacutinga, na inauguração do templo, e agora nós estamos aqui tendo esta honra. Eu estou com a minha família, né? Minha esposa, Laís, os nossos 2 filhos, Natan e Oliver, e hoje também trouxemos o meu sobrinho mais novo, o Leonardo. Ele está conosco aqui, também viemos lá de São Paulo, da capital, para juntos estar nesse tempo aqui. E para nós também motivo de grande alegria, os irmãos nos receberem aqui e nos apoiarem, nos sustentarem também em vossas orações. Para nós é muito importante nesta caminhada. E aqui, queridos, nós estamos então em mês de festa, no 35º aniversário, e o tema deste ano é o ano do despertamento. Creio que e tenho acompanhado que Deus tem feito grandes coisas aqui na vida dos irmãos e também através da vida dos irmãos. Os pastores nos quais nós temos conversado, ontem mesmo, né, que privilégio a igreja teve aí de celebrar, né, mais 2 pastores aqui da igreja local. Irmãos, isso significa que a igreja está crescendo, a igreja está frutificando e a igreja ela está despertando para o avanço e do reino de Deus. Amém. Isso é muito importante. No dia 31 de outubro, pela manhã, o pastor Esli, ele falou sobre o tema frutificando na ação evangelizadora. O senhor lembra disso? O senhor lembra, né? Estávamos ali acompanhando durante a noite, então o pastor Esdras pregou sobre despertando para missões. E ali foi um culto muito desafiador para as nossas vidas. Algo que a igreja ela não pode deixar de investir, de orar, de enviar, de manter, de sustentar. A igreja ela não existe um fim em si mesmo, ou em si mesmo. A igreja ela precisa ter visão de reino, ela precisa pensar fora das suas 4 paredes. No dia 7, então, pela manhã, o pastor Ronaldo disse sobre o frutificando no serviço cristão. A importância de nós, de fato, colocarmos as nossas mãos
tudo o que somos e o que temos a serviço do reino de Deus. E durante a noite também o pastor Esdras trouxe uma palavra falando sobre despertamento para o serviço, tendo em vista a principal marca desta igreja, o serviço. E para nós foi muito abençoador ouvir essas mensagens e ser ministrado também por elas. E hoje, queridos, nesta oportunidade, E nesta oportunidade, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Estava aqui me esforçando ao máximo. Irmãos, no ano de 2003, eu comecei a ministrar algo. Ministrei com todas as faixas etárias, desde criança, adolescente, adulto, idoso. Um dos maiores desafios na minha profissão também, que eu sou da área de educação física, foi falar um espaço muito aberto, porque a minha voz, vocês perceberam lá atrás, né? É difícil, eu procuro me esforçar, só que se eu subir um pouco mais, eu não chego no final. Mas glória a Deus por isso, obrigado, irmãos, aí pelo assessoramento aí. Então, queridos, eu quero trazer nesta noite uma reflexão sobre o tema. Eu gostaria de caminhar com vocês nesta noite sobre o tema Despertando para o Discipulado no Aperfeiçoamento dos Santos. Despertando para o Discipulado no Aperfeiçoamento dos Santos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso de número 11 até verso de número 13. Eu vou utilizar aqui a minha versão Almeida Revista e Atualizada, mas também quero utilizar outros textos. O meu texto base é Efésios capítulo 4, de versos 11 a 13, mas também quero utilizar outros textos para esta oportunidade. Efésios 4, 11 diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, integridade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, o Senhor se faz presente no nosso meio, e nós somos gratos, Pai, por aquilo que já entoamos, já louvamos, já declaramos, e queremos, Pai, nesta oportunidade, mais uma vez, pedir ao Senhor que fale os nossos corações por meio da sua palavra. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para visitar os nossos corações. Caminhe conosco, Pai querido, conduza os nossos pensamentos em todo o tempo, e que o Senhor possa, Deus, falar a cada um de nós da maneira que nós possamos compreender. A sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra aonde nenhum ser humano pode chegar, pois sabemos que ela é a tua palavra, e nós oramos, Pai, gratos no nome de Jesus. Amém. Queridos, para começarmos então desenvolver esse tema, eu gostaria de pensar com você, o que é o discipulado? Nós estamos aí desenvolvendo e trabalhando sobre o despertamento para o discipulado, mas o que é o discipulado? Ele é um processo. Ele é um processo onde aprendemos e também ensinamos a seguir e a obedecer a Jesus com tudo que somos e com tudo que temos. E isso, queridos, nos leva a pelo menos
dois objetivos principais. O primeiro deles, conduzir vidas para Jesus. O discipulado, ele tem um dos seus objetivos principais, que é conduzir vidas a Cristo Jesus. E pelo menos o segundo principal objetivo é ensinar vidas a obedecerem a palavra de Deus. Conduzir vidas para Jesus e ensinar vidas a obedecerem a palavra de Deus. Esta, queridos, é uma caminhada para a vida. Não é uma caminhada momentânea, sazonal, com tempo determinado, mas ela é prolongada até os últimos dias de nossas vidas. Sem alguém ao nosso lado, estaremos fadados ao fracasso. Comece a caminhar sozinho. Comece a não ter pessoas que orem pela sua vida. Comece a achar que você é autossuficiente. E certamente, mais cedo ou mais tarde, estaremos fadados ao fracasso. E eu quero destacar 3 pessoas que marcaram a minha vida neste processo de discipulado, ali no final dos anos 90. E eu não sabia o que isso fazia, ou o que isso representaria na minha vida, nos dias de hoje. Um amigo chamado Pedro, que depois de alguns anos se também tornou pastor, ele foi a pessoa usada por Deus para falar sobre Jesus. Eu me lembro que quando nós estávamos ali no intervalo entre uma aula e outra, Pedro, ele falava: Augusto, vem aqui, meu. Você conhece Jesus? Eu falava: conheço. Conheço Jesus? Sim, não é aquele que veio ao mundo, morreu e ressuscitou? Sim. Mas eu não conhecia Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu conhecia sobre Jesus, mas eu não conhecia Ele no meu interior. E aquele homem, Pedro, ele foi caminhando comigo. Ele foi desenvolvendo a minha vida. Ele não desistiu de mim. Ele caminhou alguns anos comigo. E neste inteirinho eu conheci uma outra pessoa, chamada Maurício, um pastor Maurício Palma, na igreja no qual eu era membro lá em São Paulo, na capital. E ali, meados do ano 2009, numa conferência missionária que nós tivemos ali, Deus falou claramente comigo: filho, eu quero você para minha vida. E aquele pastor então começou a caminhar comigo, mais um passo de fé, mostrando os caminhos por onde eu deveria caminhar, como eu deveria fazer, como que a minha vida seria após um chamado, e se de fato eu obedecesse a Deus nesse chamado. E aquele homem então foi usado por Deus, e eu fui então encaminhado pelo seminário, reconhecido pela igreja como vocacionado, enviado para o treinamento. Todas as vezes que eu voltava, o pastor já fazia minha agenda. Falou: pastor, eu estarei disposto para a igreja nesse período. Ok. E ele já fazia minha agenda ali. Pregava, acompanhava ali os jovens. Antigamente eram grupos familiares, hoje nós temos os pequenos grupos multiplicadores. Irmãos, foi uma bênção. E um determinado momento da minha vida, ele falou assim: você já considerou, eu estava terminando ali o seminário, ele falou assim: você já considerou em ser ordenado ao ministério pastoral? Eu disse assim: pastor, eu nunca pensei nisso. Inclusive, eu nem me vejo como tal. E com palavras de muita mansidão e sabedoria, depois de uma conversa, ele falou assim: seria possível você colocar em oração isso que nós conversamos? Ele estava em São Paulo, na capital, eu estava lá em Goiás e nós conversamos por telefone. Por que eu fui orar?
irmãos, e ali o treinamento se findou. 1 ano e meio depois daquela conversa, eu passei pelo concílio e fui ordenado ao ministério pastoral. Amém. E uma terceira pessoa que também fez uma grande diferença na minha vida foi o meu amigo Esdras. Já ouviu falar dele? Ele é um pastor aí de uma igreja de Paulínia, não sei se vocês já ouviram falar dele. Esse irmão, esse amigo, em momentos das nossas conversas, dos nossos relacionamentos discipuladores, em momentos de alegria, em momentos de choro, ele esteve comigo. Alguns daqueles lá de trás estiveram também, mas em pontos pontuais. Mas neste tempo da minha vida, é aquele amigo mais chegado que o irmão. É aquele que chorou comigo. É aquele que, quando nós estávamos conversando e compartilhando, ele falou assim: meu irmão, vamos orar, porque humanamente falando é só Deus que pode agir nessa causa. E nós orávamos juntos. E parece que quando as coisas iam avançar, alavancar, acontecia mais alguma coisa. E ali então nós compartilhávamos. Temos total liberdade de orar um pelo outro às madrugadas, ligar um para o outro. Queridos, o discipulado é a vida na vida. É aquele irmão que você pode contar, é aquele irmão que você pode chorar no braço dele, e também é aquele irmão que você pode se alegrar com ele. Se Deus está te despertando para isso, faça. Não procrastine aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Não pense que andar sozinho, não pense que você andar sozinho, você vai longe, porque nós estaremos fadados ao fracasso. Mas quando nós andamos em conjunto, quando nós andamos em unidade, quando nós temos alguém ao nosso lado para caminhar, para andar, nós podemos ir muito além do que nós imaginamos. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo, e o corpo precisa um do outro. Eu gostaria de ver pelo menos 4 características de um verdadeiro discípulo de Jesus. A primeira delas, o discípulo tem amor profundo por Jesus. O discípulo tem amor profundo por Jesus. O discípulo deseja estar aos pés do Mestre diariamente. O seu amor cresce a cada dia. Isto leva a aprender mais e mais e mais dele. Isso está em João capítulo 14, verso 21. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem um amor profundo pelo seu Mestre. E isso nós pudemos então observar nas Escrituras. Hoje eu estava pregando numa igreja pela manhã, e eu falei sobre Estevão, que foi o primeiro mártir da história do cristianismo. E aquele discípulo de Jesus, ele foi fiel até a sua morte, porque ele amava, e o seu amor custou a sua vida. A segunda característica, o discípulo tem prazer em obedecer a Jesus. O discípulo põe em prática o que aprende, porque quer agradar a Jesus. O discípulo vai onde Jesus mandar. Isso às vezes é difícil e também exige o nosso sacrifício. Lucas capítulo 14, verso de número 27. Às vezes, querido, nós vamos nos alegrando, mas quando de fato os nossos corações estão disponíveis para Deus, e Deus mostra aquilo que Ele deseja, nós precisamos estar com o coração aberto para obedecer, porque o verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem prazer em obedecer. Não é uma obrigação, mas é uma alegria, é um contentamento, é um gozo em servi-lo, aonde
Ele nos quiser, onde Ele nos desejar nos enviar. Terceiro, o discípulo tem júbilo em falar de Jesus. Sabe por quê? Porque ele faz outros discípulos para o Mestre. Sabe, querido, é aquela alegria. Sabe quando você vai conversar com alguém, você começa a desenvolver um relacionamento intencional? É o que está acontecendo conosco. Estamos às portas do nosso PGM protótipo. Para a glória de Deus. Aleluia. E naquele PGM, nós teremos 3 irmãos em Cristo, que temos caminhado lado a lado. E a nossa expectativa é que todos aqueles que nós convidamos cheguem naquele dia. E sabe de uma coisa? Nenhum daqueles lá conhece o verdadeiro Jesus como seu Senhor e Salvador. E a nossa expectativa e a nossa oração que temos feito por eles é que nós falemos do amor de Deus, que nós apresentemos Cristo Jesus através das nossas vidas, do nosso testemunho, do gozo que temos de ter o Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a ponto de falarmos com alegria. E a nossa oração é para que eles vejam Cristo Jesus no nosso coração, não que somos melhores, mas porque temos o amor dele. Quarta característica: o discípulo tem disposição em praticar a palavra. Em Cristo não somos apenas mais um na multidão, mas conhecedores e praticantes da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 22. Precisamos ser praticantes da palavra. Nós não podemos ser sedentários no que se diz respeito à prática da palavra de Deus. Precisamos exercer a nossa musculatura espiritual. Precisamos trabalhar nos dons que o Senhor nos deu. E através do discipulado, deste desenvolvimento, desta caminhada, desta ferramenta que o Senhor Jesus mostrou através dos seus discípulos, nós vamos sendo lapidados, preparados, porque nós estamos no processo do aperfeiçoamento dos santos. E é isso que o Senhor quer despertar no nosso coração. É isso que o Senhor quer despertar na nossa vida. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Quando você está passando por um processo para ingressar numa empresa, você apresenta o seu currículo, ele é analisado, depois você é chamado para uma entrevista. Se for aprovado, você vai passando algumas fases para avaliar a sua capacitação, aquilo que você fez, o seu histórico. E se assim você for aprovado, você ingressa naquela determinada empresa. E quando você começa a trabalhar, você é submetido por alguns treinamentos, para ajustes, para que você dê o máximo que você puder naquela empresa. Não é assim que funciona? Ou simplesmente você chega lá e faz o que você bem entender. Não. Na obra de Deus, queridos, nós precisamos uns dos outros. E o discipulado é a chave para que sejamos aperfeiçoados por Deus. Se de fato nós queremos crescer e avançar muito mais, o nosso coração precisa estar aberto para o discipulado, para o relacionamento discipulador. Sabe, você e o seu mentor, você e o seu discípulo, abrir o coração ali, mostrar de fato quem você é, e falar assim, ó, eu preciso de ser ajudado nessas áreas. E aí o seu mentor ali, ou você talvez mentoreando alguém, você fala, olha, você está trabalhando, e quando você vê o desenvolvimento daquele irmão, você anima o coração dele, fala assim, olha como que você está, olha só o seu empenho, parabéns, continue. Isso é uma alegria, um gozo que traz no nosso coração.
nós olhamos o Antigo Testamento, nós podemos ver ali então, em Êxodo capítulo 18, uma narrativa muito conhecida por nós. Êxodo capítulo 18, nós sabemos ali que Jetro faz uma visita a um líder muito importante. E Moisés então, quando recebe a visita daquele homem, eles começam a conversar sobre os feitos e as maravilhas que Deus estava operando na nação de Israel, como que Deus tirou com a sua mão poderosa o povo do Egito, conduziu para o deserto, abriu o mar vermelho, tirou água da rocha, trouxe o pão do céu todos os dias. E ali então Moisés estava compartilhando quantas coisas Deus estava fazendo através dele e com a sua nação. Todavia, queridos, quando Jetro começou a observar o trabalho de Moisés, ele ficou preocupado. Ele passava o dia, começava ali o dia, ele trabalhando, aconselhando, julgando, e o povo ficava cansado, e ele se esgotava, e isso ia passando. Jetro falou assim: Moisés, não é bom que você continue dessa forma. Queridos, olha a importância que Jetro teve na vida de Moisés, e o alavancar que Moisés teve ali no seu ministério, a conduzir aquele povo. E o texto diz assim, a partir do verso 17: respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Você entende, queridos, que nós precisamos uns dos outros? Amém. Se o pastor Esdras precisar fazer tudo sozinho, ele não vai conseguir. Inclusive, quando ele pregou sobre isso, eu vi que ficou um monte de gente aqui na frente. Um que recepciona, o outro que está ligando o som, o outro que dá aparelhagem ali, e assim por diante. Ele colocou uma fila de muitas pessoas aqui. Olha quantas coisas são necessárias para que um culto seja realizado. Nós não conseguiríamos fazer as coisas sozinhos. Nós precisamos um dos outros. Agora ouça-me. Será que nós estamos dispostos a ouvir aquilo que de fato nós merecemos? Ou o nosso orgulho vai sobressair as arestas que precisam ser podadas do nosso coração? Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Olha só, Jetro estava falando assim: você não vai deixar de ser o líder desse povo, o pastor não vai deixar de ser o líder do rebanho, os pastores não vão deixar de pastorear, o líder não vai deixar de ser líder, o membro não deixará de ser membro, o corpo não deixará de ser corpo. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Ele diz qual é o texto. Você percebeu? Quando Jetro fala isso a Moisés, ele traz algumas qualificações, dizendo que não é qualquer pessoa, mas que elas precisavam ser ministradas, treinadas, lapidadas, aperfeiçoadas, para que a obra de Deus continuasse. Porque eram muitas pessoas. Quem deseja aqui? Quem deseja aqui que essa igreja cresça em nós? Levante as suas mãos. Quem deseja? E sabe como isso pode acontecer? Quando você se dispor ao discipulado. Quando você se dispor tempo na sua agenda para caminhar com pessoas.
para investir tempo nas pessoas. Pegar uma pessoa neófita na fé e conduzi-la para o amadurecimento, isso leva tempo. Mas quando nós estamos dispostos a isso, a obra cresce, o trabalho avança, a igreja, os braços dela vai muito além do que nós podemos imaginar. E é isso que eu sonho para a primeira igreja batista de Jacutinga. Dentro desta década, na nossa inauguração ali, eu falei algumas coisas que eu sonho. E uma das coisas que eu disse ali, que Deus colocou no meu coração, e se Ele me permitir viver tudo isso, eu estarei muito satisfeito, é que dentro desta década, o Senhor nos dê condições de levantar pessoas do nosso meio, de enviá-las para o treinamento, e de enviá-las aos campos missionários, e de sustentá-las nos campos missionários, pelo menos uma família em cada continente deste mundo. A igreja, ela precisa pensar fora das quatro paredes. E aqui, queridos, Jetro deu conselho a Moisés, ele caminhou com ele se importou com a vida dele, e quando Moisés de fato fez isso, o ministério foi alcançando muito mais pessoas, o povo foi sendo cada vez mais cuidado, e ele continuou sendo líder, os outros líderes continuaram liderando, e o reino foi avançando. Moisés e Josué, quando nós lemos em Josué capítulo 1, nós sabemos que Moisés estava para morrer, só que neste interim, ele estava ficando velho, e ao perceber isso, Moisés trouxe Josué para si, e começou a trabalhar na vida daquele homem. Ele era um jovem, ele tinha as experiências lá de trás do que Deus havia feito. Lembra-se que a geração do Egito morreu e uma nova geração entrou em Canaã? Pois é. E neste tempo, Moisés investiu na vida de Josué. E é no discipulado que trabalhamos com intencionalidade, visando o aperfeiçoamento dos santos para a missão. O impacto que causamos através de nossas vidas pelo exemplo. Quando nós temos alguém como referência, como espelho, isso nos ajuda, isso nos estimula. Nós não podemos caminhar sozinhos. E no decorrer aí, de nós estarmos aí nesse tempo de relacionamento, eu percebi vários históricos aí no PGM, dos nossos encontros Multiplique, cada testemunho abençoador, vendo como o relacionamento discipulador de fato impacta a vida das pessoas. A gente percebe, né, a vida de oração, a vida familiar, a vida devocional. Isso tudo, queridos, é um trabalho de Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas, no aperfeiçoamento dos santos. E nós precisamos ser aperfeiçoados, lapidados, para que a obra do Senhor cresça cada vez mais. Em ocasiões difíceis, Josué então encorajou Moisés. Olha só, o discípulo ao seu mestre. Durante 40 anos no deserto, eles acreditaram que iriam conquistar a terra prometida. Ambos ali se sustentaram, e que juntos ali, eles pudessem experimentar a vitória. Um com a sabedoria, Moisés, e o outro com vigor, com a garra, com a disposição, Josué. Eu me lembro que em uma das ministrações aqui que foi dita, o pastor Esdras disse que o pastor João Carlos, ele estava discipulando um garoto que eu não me lembro o nome, Isaías. E ele disse assim: esse menino é fora da curva. Veja bem, pastor João Carlos, com a vasta experiência que ele tem,
discipulando um garoto, mas aprendendo com ele. Amém. Você entende o valor do discipulado? Você entende que podemos, como nós somos um corpo, nós caminhamos ombro a ombro, e essa caminhada ela é para a vida. Nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo. Nesta caminhada discipular, então, Josué transformou-se em alguém cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Juntos neste tempo, eles construíram um povo poderoso e maravilhoso, com visão de entrar na terra e conquistá-la. Não era só chegar na terra e falar assim, pronto, chegamos. Era necessário conquistar. Houve muito sangue derramado, houveram muitas batalhas, mas paulatinamente Israel foi tomando a terra que era dita por promessa, desde os patriarcas. Foi no deserto, num momento difícil do povo, num contexto difícil, que aqueles verdadeiros homens e mulheres se fortaleceram com a visão de adentrar Canaã. Porque vocês se lembram que na história, quando Moisés mandou os espias, somente Josué e Caleb falou assim, olha, a terra é isso mesmo, é excelente, mas aqueles outros 10 falaram, não conseguiremos. E Deus falou assim, que ia renovar toda a geração. Claro que eles fizeram algumas coisas no processo, que desagradaram a Deus, mas Deus cumpriu a sua promessa. Amém. Queridos, o discipulado nos leva mais adiante no ministério e juntos no reino de Deus. Eu quero repetir essa palavra, essa frase. O discipulado nos leva mais adiante no ministério e juntos no reino de Deus. Você tem ideia disso? Você tem ideia que quando nós nos despertamos para o discipulado, barreiras espirituais caem por terra? Pessoas que estão fadadas aos olhos humanos ao fracasso, são resgatadas das trevas, transportadas para a maravilhosa luz, e nós temos o privilégio de conduzi-las aos pés de Cristo e aperfeiçoá-las no amor de Cristo e na sua palavra. Nós podemos observar que onde tem espaço, por onde eu passo, onde tem pequenos espaços, ali grandes empresas começam a verticalizar residências. Pequeno espaço vira um prédio de 20 andares, 15 andares, 30 andares. Você investe ali alguns milhões e não muito tempo depois isso se multiplica aos montes. Eu não faço nem ideia quanto isso pode render. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. Presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção. Você que está aí atrás, está mais escuro, talvez você está cochilando, presta atenção em mim. Escuta só. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida são em vidas, são em pessoas. Sabe por quê? Porque elas irão para a eternidade. Aleluia. Tudo que você investir neste mundo ficará aqui. Mas se você investir na vida de pessoas, para conduzi-las aos pés do Senhor Jesus, e serem salvas pela fé unicamente nele, essas pessoas então herdarão os céus. Você conviverá eternamente com ela. O melhor investimento que nós poderemos fazer neste mundo e nesta vida são em pessoas. E essas 3 pessoas que eu comecei aqui falando, estão fazendo a diferença na minha vida.
E se não fosse elas, eu não estaria aqui nesta noite. E eu quero glorificar o nome do Senhor por tudo isso. Porque essas pessoas acreditaram em mim. E sabe de uma coisa? Eu simplesmente quero reproduzir aquilo que fazem comigo, aquilo que me abençoa. Eu quero ser um canal de bênção, abençoar pessoas, capacitar pessoas, ordenar pastores, para que a obra cresça e o reino cresça em nome de Jesus. Essa caminhada é para a vida. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós podemos ver Jesus. O mestre ensinava pelo exemplo, o mestre ensinava em palavras e com sua vida, com amor, com sabedoria, contextualizava as suas mensagens. Ele era prudente, ele era estratégico, ele era visionário, ele era pontual. Jesus Cristo ele era objetivo. Ele era um homem manso de espírito e autoridade diante dos homens. Ensinou humildade, sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi tentado no deserto, mas nada pôde abalar a sua santidade, pois sendo Deus na pessoa do Filho, não se rendeu ao Pai das trevas. Ele dividiu a nossa história, foi o Messias prometido, o príncipe da paz. Nele se constitui o caminho para a reconciliação a Deus, e por ele fomos salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro perfeito. Ele é o mestre por excelência, e ele fez tudo isso. Ele se relacionava com a multidão, se relacionava com os 70, mas ele escolheu, dentre todos aqueles, um grupo pequeno. E o relacionamento discipulador que Jesus fez teve um efeito tão grande, que através destes homens, a palavra de Deus chegou aqui até os dias de hoje. A palavra de Deus, ela fala conosco até hoje. Jesus Cristo, Ele foi o mestre por excelência, e nós podemos aprender com Ele. Se você de repente foi ali desafiado para caminhar com pessoas, para caminhar com vidas, e você fala assim, mas eu não fui capacitado, eu não sei. Observe a vida de Jesus. Nós precisamos apenas fazer o que Ele fez, imitar o que Ele fez. A igreja não precisa inventar, mas a igreja precisa obedecer, e nós precisamos fazer discípulos de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Lembra de Barnabé? Lembra de Saulo? Lá em Atos capítulo 9, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, a caminho de Damasco. E ali ele tem aquele encontro, ele fica cego, durante 3 dias e 3 noites ele não come, e depois que ele passa por tudo aquilo, Deus usa uma pessoa, Barnabé. Lembra de Barnabé? No início da igreja, um homem extraordinário, um homem que investia, um homem que tirava do bolso. O pastor Ezra disse aqui no início, se Deus te abençoa com recursos, também você deve abençoar com esses recursos. Queridos, é um privilégio nós podermos abençoar pessoas, receber pessoas, ministrar na vida de pessoas. E Barnabé não foi diferente. Ele foi um homem que abraçou o apóstolo Paulo, no caso Saulo ainda aqui. Ele abraçou Saulo e trouxe para próximo dos discípulos, dos apóstolos ali, e ele intermediou a situação. E naquela mesma oportunidade, Paulo começou a pregar em Damasco. Que privilégio! Se não fosse Barnabé, como que ele estaria ali junto com os apóstolos? Um homem que intercedeu e investiu na vida de Saulo. Paulo e Timóteo,
Que história linda, que história fantástica, experiências missionárias, nas viagens. Quantos conselhos, quantas coisas que eles compartilharam ali das suas vidas. E no final ali, Paulo já preso em Roma, no final da sua vida ele escreve a Timóteo, falando do amor que ele tinha pelo seu discípulo, das coisas que Deus havia feito por intermédio dele, falando para ele não negar o seu chamado, a sua vocação, e Paulo conduzindo ele sempre aos pés da cruz. Queridos, eu quero chegar para o final com algumas reflexões acerca disso. A caminhada discipular nos direciona para o avanço do Evangelho. A caminhada discipular nos mantém unidos para o cumprimento da nossa missão. Nós só poderemos cumprir verdadeiramente a nossa missão quando nós nos unirmos, somarmos forças e avançarmos para a glória de Deus. A caminhada discipular nos aperfeiçoa para servirmos com excelência. E foi dito serviços também, né? Foi dito aqui que uma das marcas desta igreja é o serviço. Glória a Deus por isso. Que os irmãos continuem com júbilo, com alegria, servindo uns aos outros e aqueles que estão lá fora. A caminhada discipular nos une como corpo. Ninguém fica de fora, ninguém fica desassistido, ninguém fica solitário, ninguém fica abandonado, ninguém fica esquecido, porque nós aprendemos a cuidar uns dos outros. Quando a igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, começou a crescer, Pedro pregando e o Espírito Santo atuando, e as pessoas foram acrescentadas ao corpo de Cristo, o que aconteceu? Houveram algumas necessidades, inclusive as viúvas. E o que eles fizeram? Dentre o povo, instituir alguns líderes, algumas pessoas que pudessem servir. A igreja, ela servia nas casas. A igreja, ela crescia nas casas. A igreja se desenvolvia nos lares. E a igreja também celebrava ao Senhor nos grandes encontros, nas grandes celebrações. A caminhada discipular nos leva a conhecermos o Filho de Deus. Como assim? Como assim? Queridos, Deus, Ele opera poderosamente nas nossas vidas. E quando nós compartilhamos as nossas vidas, aquilo que Deus está fazendo, nós somos impactados. E às vezes aquela pessoa, aquele irmão está passando por dificuldade, e isso que Deus está fazendo no nosso coração, estimula o coração daquele irmão, e ele continua caminhando conosco. Queridos, a caminhada discipular nos leva a desenvolvermos pelo menos 5 princípios importantes. O primeiro deles é o princípio da oração. Precisamos ter uma vida efetiva de oração, de entrega, de renúncia. A evangelização discipuladora. Desenvolvemos intencionalidade naquilo que fazemos. As amizades que fazemos, as pessoas nas quais estão à nossa volta, nós começamos a ter esse amor, começamos a orar por elas e desenvolver uma evangelização discipuladora com elas. Elas não estão nem sabendo disso, e nós já estamos fazendo isso. Plantar novas igrejas, preparar novos líderes, e para impactarmos a nossa geração, agirmos com compaixão e graça. As pessoas lá fora, elas estão sedentas por amor, por serem amadas, por serem valorizadas. Alguns dias atrás, eu falei com um casal, e eu já tenho desenvolvido relacionamento intencional com eles há 1 ano e meio.
chegou a hora de eu convidá-los para o nosso encontro. E muitas coisas se passaram desde o primeiro dia que eu comecei a desenvolver um relacionamento intencional com eles. E naquela oportunidade eu disse à esposa e a ele, fiz o convite, prontamente eles atenderam, ele falou, vamos sim, estaremos lá. Ele falou assim, eu posso levar meu violão? Eu falei, pode levar. Ele falou, vai ter música? Eu falei, vai ter. E eu falei para ele assim, quanto eles eram importantes na minha vida e na vida da minha família. A minha família, nos primeiros meses da gestação, quase nós perdemos o nosso bebê. O pastor Ezra estava orando por nós, a irmã Miriam, alguns pastores aqui foi compartilhado, estavam orando, creio que o Ministério de Oração e Intercessão estava orando por nós, eu quero agradecer. E aquela amiga nossa, ela é enfermeira, e ela ia lá na nossa casa, aplicar soro, aplicar glicose, ministrar medicação, porque nós estávamos ali no tempo de pandemia, estávamos ali preocupados com isso, o número lá estava crescendo, e ela ia em casa, a gente pendurava lá no saquinho do soro, ela ia com maior prazer, maior atenção, e eu disse para ela, vocês são uma bênção na nossa vida. Eu quero agradecer a atenção que vocês têm para os nossos filhos, o amor que vocês têm, vocês são pessoas importantes. E agora eu quero agradecer a vocês por tudo que vocês já fizeram na minha vida e na vida da minha família. Sabe o que ela disse para mim? Ela falou assim, ela me chama de filho. Filho, eu nunca escutei isso nem da minha família. Eu nunca escutei isso nem dos meus filhos. Se nós temos o amor de Cristo no nosso coração, nós precisamos demonstrar esse amor aos corações sedentos. Nós temos uma geração, os campos já estão prontos para si. Mas nós precisamos de servos que se disponham à disposição do Mestre e que juntos possamos fazer a melhor colheita que já fizemos na história. Deus querido, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, pela honra que nós temos nesta noite, Pai, de sermos ministrados, aleluia, da Sua palavra, Deus amado, falar ao nosso coração, de vermos, Deus, o quanto o Senhor demonstrou amor através da história, e que hoje, Pai, em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo, que possamos de fato, Pai, despertar para os nossos relacionamentos discipuladores, para aquelas pessoas que ainda não conhecem Deus, e que nós possamos, Pai, ser instrumentos nas Tuas mãos, e que o reino do Senhor cresça, e que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui unidos nesta noite. Obrigado, Deus, por estes irmãos que se dispuseram a estar na Tua casa, e que juntos, Pai, possamos ainda mais avançar. Se Deus está falando contigo neste momento, se Deus está querendo você para a obra, se Deus está te incomodando para o despertamento, para o discipulado, coloque-se à disposição dele. Amém. Não negue aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, mas permita que o Senhor aperfeiçoe cada vez mais o seu coração. Quero convidar o pastor Esdras aqui então.
enquanto o pastor Augusto pregava, eu tive uma visão que eu chamei de ideia. Disse assim, pastor Esli, pastor, eu tive uma ideia. Nós colocamos um cântico para cantar no final, que fala como um farol que brilha. Então eu disse para ele, quando nós formos cantar no apelo como um farol que brilha, vamos apagar as luzes e vamos pedir para as pessoas acenderem o celular, mas a bateria acabou antes da hora. Eu estou entendendo que o Senhor queria isso mesmo, que nós acendêssemos os nossos celulares como se fosse acendendo a nossa luz neste mundo. Nós vamos orar. E se você estiver com o seu celular, gostaria de encorajar você a ligar a lanterna do seu celular, para que nós pudéssemos entender que a palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. Amém. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa é a palavra do Senhor. Quando nós chegamos sendo luz do mundo, é a palavra que ilumina-nos e reflete na vida de outros. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos cantar uma canção. Nós não vamos fazer um apelo chamando ninguém à frente, mas se você quer dizer em oração: sonda-me, Senhor, conhece-me, Senhor, usa-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, eu quero encorajar você a cantar conosco nessa última oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me, até que eu mim se ache só. Farol
exercício com vocês. Sabe o que acontece quando a palavra de Deus fica fechada? O que acontece quando a palavra de Deus não é lida? O que acontece quando a palavra de Deus não é pregada? Olha só o que acontece. A luz, ela está lá, mas ela é obstruída. Experimenta colocar o seu dedo na frente da luz do seu celular. Olha só o que acontece. Está vendo tudo vermelho? São cristãos em potencial. Amém. Cristãos que têm a luz dentro de si, que precisam revelar dessa luz ao mundo, revelar dessa luz dentro de casa, revelar dessa luz na sociedade. E então nós vamos brilhar por onde nós passarmos. E Satanás, as trevas têm que ir embora para dar lugar para a luz, para a glória do nome do Senhor. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo da luz, nós somos enviados de Cristo, nós somos a igreja de Jesus para fazer a diferença nesse tempo. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto. Aleluia! 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 Quero ser usado da maneira que me agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, o Senhor quis que fosse assim. Não foi um erro da CPFL, não foi um atraso, um problema, não. A bateria acabou na hora certa. Tudo está debaixo da tua soberania. Tu és soberano, Deus. Nós pedimos que o Senhor troque as nossas indagações, as nossas murmurações, por ações de graça, Senhor. Porque nós poderíamos tão somente chegar aqui e murmurarmos porque não tem energia, irmos para as nossas casas achando que não teríamos culto. Mas não, o Senhor nos usou de uma forma especial, sobrenatural e extraordinária. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja se uniu neste propósito. Obrigado porque centenas de pessoas estão aqui neste lugar e tudo ocorreu na mais perfeita ordem. Obrigado pelas crianças, ó Pai, que num tempo onde é difícil elas ficarem 2 horas num culto de adultos, sentadas, elas ficaram sem energia. Obrigado pelos nossos filhos que estão aqui, Senhor, porque aqui é lugar de criança, aqui é lugar de adolescente, aqui é lugar de jovem, aqui é lugar de adulto, aqui é lugar de idoso, aqui é lugar da família. Aqui é o nosso lugar, a Batista Central de Paulínia, que é lugar de restauração. É aqui que o Senhor tem restaurado vidas, e a restauração tem acontecido por meio da tua palavra, pela instrumentalidade do teu Espírito em nós. Senhor, encha-nos com o teu poder e continue falando aos nossos corações. Nós agora pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Augusto, sobre a vida da Laís, sobre a vida do Natan e sobre a vida do Oliver. O Senhor sabe as lutas que eles têm enfrentado, as enfermidades, as lutas ministeriais, as lutas financeiras, mas eles não recuaram 1 centímetro sequer, porque eles estão convictos que ali é o lugar deles. Honre a decisão dos teus servos, honre a obediência dos teus servos, e Senhor, abra as janelas dos céus e derrama bênçãos em abundância sobre a vida deles. E essa criança que está no ventre da Laís venha com saúde, e que os 3 filhos dos teus servos
sejam homens e mulheres de Deus, que os 3 filhos usem a tua palavra como regra de fé e prática, que os 3 filhos sejam missionários, obreiros, cristãos, discípulos e discipuladores do Senhor. Declaro publicamente o meu amor pelo pastor Augusto, o meu amor por essa família, e eu te agradeço pela oportunidade de caminharmos juntos. Eu te agradeço, ó Pai, que na enfermidade de meus pais, na enfermidade da minha esposa, eles estavam intercedendo por nós. Eu te agradeço, Senhor, porque nós não somos da Batista Central, a PIB de Jacutinga ou qualquer outra igreja local que seja. Nós somos a igreja de Jesus, e não tem placa, e não tem geografia, e não tem muros. Somos a igreja de Jesus Cristo, e nós celebramos por fazermos parte dela, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Você pode sentar. Obrigado, pastor Augusto. Nós vamos encerrar hoje um pouco diferente. Nós vamos ter uma coreografia, e eu peço que vocês continuem com as luzes acesas, para que a gente possa ser abençoado com essa coreografia. Olha só, gente, me emociona, porque a nossa igreja é uma igreja forte, é uma igreja vitoriosa, composta de membros que não retrocedem, que amam a obra, que amam Jesus. Olha só, um carro já entrou ali, o som vai ser ligado do carro, e nós vamos fazer como estava combinado, até a última adoração, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ser abençoados agora pelo Ministério da Alegria. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor.
agradecendo a Deus, e eu tenho um comunicado importante. Atenção, uma orientação importante. Apesar da lua cheia, para nós que saímos daqui, quando a gente chega lá fora, lá no estacionamento, está muito escuro. Nossa grande preocupação são as crianças. Alguém está passando atrás do estacionamento, são 160 carros lá. Então nós pedimos a gentileza que, além dos irmãos saírem devagar, que somente os motoristas vão aos carros, por favor, para não ter movimentação de criança ou movimentação excessiva. Só os motoristas vão, pega o carro e pega a família aqui, para a gente não correr o risco de nenhuma criança estar passando atrás do carro e a gente não ver. Também pedimos que os guardiões que não estão escalados hoje possam ir lá no estacionamento com o celular, dando apoio com as suas lanternas, olhando na hora que os carros estiverem dando ré, para a gente poder chegar nos nossos lares tranquilo, para que não haja nenhum acidente. Tá bem, queridos? Continue orando pela irmã Cláudia e o pastor João. Eles estão no hospital. A irmã Cláudia está em alguns exames, tem suspeita de trombose. Então ore pela irmã Cláudia, ore pelo pastor João. A Miriam está aqui agora à noite, mas também ainda debilitada da saúde. Vamos continuar orando, porque Satanás sabe que um grande avivamento está às portas. E ele está desesperado, mas ele não pode com a oração da igreja e com o poder do nome de Jesus. Vamos colocar em pé, encerrando esse culto. Vamos orar. Pastor Esli, aproveita, ore aí, já que eu orei no seu lugar em outro momento, ora no meu agora. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque aprova o Senhor que prestássemos o culto hoje ao Senhor dessa forma, Pai. Mas como foi especial para nós que estamos aqui em cima, muitas vezes o som vai na frente e nós não conseguimos ouvir a Tua igreja adorando. E hoje foi muito especial. Obrigado, Senhor, por esse coral tão afinado, Senhor. Mais do que afinado nas vozes, Senhor, num só propósito, num só amor, em unidade, Senhor. Pai, que isso e essa atmosfera não fique apenas aqui dentro, Senhor. Que ao pisarmos fora dessas portas, Senhor, que nós possamos ir em busca daqueles perdidos, ó Pai, daquelas pessoas que estão desanimadas, das pessoas, ó Pai, que ainda não ouviram falar do Teu amor, ou ainda nem entenderam o Seu amor, Senhor. E use as nossas vidas para o louvor e glória do Teu nome, para alcançar essas vidas, Senhor. Coloque ainda essa semana pessoas que de forma intencional possamos falar do Teu amor, proclamar o Evangelho, para que possamos, depois de que elas entregarem suas vidas, discipulá-las, ó Pai. Coloque essas pessoas, nós pedimos, Senhor, que possamos ter sensibilidade, Senhor. Amém, Jesus. E sabemos que para isso, como estamos comemorando o ensino, só virá apenas de uma vida devocional, de leitura da palavra, em ouvir a Tua voz e também em falar com o Senhor através da oração. Muito obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas equipes que mesmo não tendo energia, estavam nos seus lugares, aleluia, servindo ao Senhor. Aleluia. Isso mostra que nós somos adoradores, Senhor, independente de qualquer coisa ou situação. Amém, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre esta igreja e toda ela espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom feriado e boa semana para todos.